Advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro vai ao STF e pede que ele seja julgado por todos os 11 ministros da mais alta corte do país. Presidente Lula vai ao Rio Grande do Sul e anuncia a compra de navios para o transporte de combustíveis do país. Brasileiros usam táticas da época da hiperinflação para escapar da alta dos preços. Líderes europeus vão à Ucrânia prestar solidariedade ao país que exatamente há 3 anos foi invadido pela Rússia. Conservadores vencem a eleição na Alemanha com um forte avanço também da extrema-direita. Mulher atravessando a rua escapa por um triz de ser atropelada por um veículo que virou e passou ao seu lado. Aumenta o número de jogadores brasileiros que reclamam da grama sintética que impede a bola rolar direito nos estádios de futebol. E a semana é marcada pelo alinhamento de 6 planetas que oferecem um espetáculo nos céus. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O tenente-coronel Mauro Cid revelou que militares estiveram envolvidos entre civis para colaborar com a eventual tentativa de golpe contra o atual governo. Áudios obtidos pela Polícia Federal e divulgados no último domingo revelaram diálogos entre militares e manifestantes sobre uma possível tentativa de golpe de Estado após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. As gravações indicam que integrantes das Forças Armadas incentivaram os grupos acampados em frente a quartéis do Exército, que posteriormente invadiram as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Entre os áudios analisados, um pertence ao tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, ligado ao Comando de Operações Terrestres do Exército. Nele, Almeida sugere que os mandantes deveriam se dirigir ao Congresso Nacional e menciona a possibilidade de ação das Forças Armadas. Almeida está entre os 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República no inquérito que investiga a suposta tentativa de golpe. Em outro áudio, ele sugere a anulação das eleições que deram a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva e defende a adoção do voto impresso em uma nova eleição com ou sem a participação de Bolsonaro. Outra gravação envolve o general da reserva Mário Fernandes, preso na operação contra-golpe da PF. Ele teria colaborado na elaboração do plano operacional Punhal Verde-Amarelo, que supostamente visava eliminar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em uma mensagem a Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Fernandes pede que Bolsonaro ou então o ministro da Justiça, Anderson Torres, interfiram para impedir uma ordem de prisão contra manifestantes. As gravações também apontam que manifestantes acampados diante do quartel-general do Exército pediram auxílio diretamente a Fernandes. Em nota, a defesa do general alegou que não teve acesso ao conteúdo completo das investigações e afirmou que a denúncia apresenta trechos desconexos. O ex-presidente e outras 33 pessoas foram denunciados pela PGR por tentativa de golpe de Estado. O caso está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes no STF. Entre os denunciados estão o ex-ministro e ex-vice na chapa de Bolsonaro, general Braga Neto e Mauro Cid. Os crimes apontados incluem abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, podendo resultar em penas que somam até 43 anos de prisão. Entre os áudios estão os de Mauro Cid, que firmou um acordo de delação premiada. Ele menciona ter militares infiltrados entre os civis repassando informações a ele. Em depoimento, Cid relatou que Bolsonaro mostrou uma minuta de decreto sobre um possível golpe a comandantes das Forças Armadas em dezembro de 2022. Outra gravação mostra Cid enviando um áudio a Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, tenente-coronel do Exército, sobre um suposto hacker que buscava desacreditar as urnas eletrônicas. O hacker teria mencionado a então ministra Damares Alves, alegando que uma conhecida sua frequentava a mesma igreja da senadora. Além disso,
Investigações revelaram que uma estrutura paralela da Agência Brasileira de Inteligência teria utilizado um software espião pelo menos 887 vezes para monitorar adversários políticos. O sistema é capaz de rastrear a localização de celulares sem o consentimento dos usuários. A ex-presidente Dilma Rousseff passou mal e está internada em Xangai, na China. Ela mora lá desde que assumiu a presidência do chamado Banco do BRICS. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, não deu detalhes sobre o que aconteceu, mas garantiu que o quadro não é grave. O advogado de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, se encontrou com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A reunião acontece a menos de uma semana após a Procuradoria-Geral da República denunciar Jair Bolsonaro e mais de 30 pessoas de golpe. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, se reuniu no gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, e pediu que o inquérito contra ele seja julgado no plenário da corte. O encontro aconteceu na tarde desta segunda-feira e durou cerca de 20 minutos. No encontro, Celso Vilardi afirmou que entrará com petições para que o caso seja julgado pelos 11 ministros da Suprema Corte. Ele aproveitou a reunião para explicar os motivos dos pedidos. Eu fiz petições. Você apresentou petição ao presidente? Eu fiz petições que eu vou apresentar petições, vim despachar para o ministro, ele recebeu por hora aí. Eu ainda não tive acesso a todas as mídias, pretendo despachar também esse assunto. Precisa ser analisado dentro de um contexto, não frases separadas. Doutor, você vai analisar tudo, o prazo. Inclusive com a palavra do próprio Cid, que já também tratou desse tema. O ex-presidente e outros 33 suspeitos foram denunciados pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no inquérito que investiga um plano de golpe de Estado. A denúncia é baseada na delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, além das provas coletadas pela Polícia Federal em quase 2 anos de investigação. O ex-presidente é apontado como líder da organização criminosa que articulou uma ruptura institucional para reverter o resultado das eleições em 2022. O processo retornou à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que deverá decidir se torna Bolsonaro réu ou não pelos crimes apontados. O colegiado é presidido pelo relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, que tende a ter a maioria ou até a unanimidade dos votos. A primeira turma é composta por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. O ministro Alexandre Moraes, relator do caso, deu 15 dias para o ex-presidente apresentar sua defesa prévia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, prometeu ao advogado Celso Vilardi que irá analisar as petições e os documentos que serão incluídos nos pedidos. Hoje faz 10 anos que entrou em vigor no Brasil o instrumento jurídico da audiência de custódia. O tema é polêmico. Enquanto muitas pessoas defendem o direito à defesa, outras alegam que existe um exagero e alguns criminosos entram por uma porta e saem pela outra. A audiência de custódia que avalia a legalidade de prisões em flagrante e decide se o detido deve permanecer preso ou ser liberado, completa 10 anos em meio a debates. Defensores dos direitos humanos destacam a importância para evitar prisões injustas e maus tratos, enquanto setores do Congresso e forças de segurança criticam o alto número de solturas. Desde a implantação, foram realizadas 1.700.000 audiências de custódia no Brasil, sendo 459 mil apenas em São Paulo. Em cerca de 60% dos casos, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, enquanto em 39% os presos foram liberados. Além disso, houve relatos de tortura e maus tratos em 130 mil audiências. Especialistas ressaltam que antes da adoção do procedimento, os presos aguardavam em média 120 dias para serem apresentados a um juiz. A audiência de custódia reduziu esse tempo para até 24 horas, permitindo uma análise mais rápida da legalidade da prisão, além da necessidade de medidas cautelares. Já críticos da medida argumentam que a liberação de suspeitos pode comprometer a segurança pública. Com a terceira maior população carcerária do mundo, o Brasil enfrenta desafios na gestão do sistema prisional. O avanço das facções criminosas e a crescente crise na segurança pública reforçaram as pressões para mudanças na legislação. Autoridades como o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos, defendem a reformulação ou até mesmo o fim das audiências de custódia.
Uma mulher de uma cidade do sul de Santa Catarina deve estar perguntando até agora como continua viva. Um carro sem controle passou ao lado dela, que sentiu apenas o vento, nada mais. Deve estar pensando que nasceu de novo. Nascer de novo, isso mesmo, é o sentimento que uma mulher da cidade de Braço do Norte, na região sul de Santa Catarina, teve no final de semana. Um vídeo de câmeras de segurança em uma das ruas da cidade mostrou o flagrante quando a pedestre estava andando pela rua e um veículo atravessa e colide com o outro do qual ela estava do lado. As imagens mostram que realmente, por um triz ou um milagre, a mulher não se machucou gravemente. A polícia militar foi chamada e confirmou a veracidade das imagens, onde o motorista que provocou a colisão não se feriu. O caso aconteceu no último sábado e as imagens ganharam o mundo da internet. O condutor do veículo Montana, que acabou batendo no Honda HR-V que estava estacionado, não tinha sinais de embriaguez e estava, inclusive, com roupa de uma empresa do qual prestava serviço. Um boletim de ocorrência foi registrado, os veículos danificados removidos pela seguradora e a mulher, que por um triz não foi atingida, não foi localizada pela reportagem. A segunda mulher que aparece na calçada também tomou um susto e por pouco não foi atingida pelo veículo que acabou sendo atingido. E em Salvador, a Câmara de Vereadores foi evacuada após o incêndio. O fogo começou nesta tarde e ninguém ficou ferido. Os bombeiros foram chamados para combater um incêndio na Câmara de Vereadores de Salvador. De acordo com a comunicação da casa, o prédio, localizado no centro histórico da capital baiana, foi evacuado no início desta tarde. Além dos bombeiros, a Polícia Militar e a Superintendência de Trânsito do Salvador também foram acionadas. O trânsito foi bloqueado na Praça Tomé de Souza. Vídeos feitos por pessoas que passavam pela região mostram muita fumaça no prédio. Ainda não se sabe onde começou o fogo, nem o que causou o incêndio. O prédio é um dos mais antigos da cidade, com a estrutura arquitetônica de 1696, e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O imóvel fica próximo de diversos pontos turísticos de Salvador, como o elevador Lacerda e o Pelourinho. Um avião foi escoltado por 2 caças italianos. O motivo da escolta foi uma ameaça de bombas. O vídeo foi gravado por um dos caças que estavam na escolta, e as imagens impressionam. Por causa da velocidade, parece até que as aeronaves estão paradas no ar. O voo era da American Airlines, que saiu de Nova York, nos Estados Unidos, e tinha Nova Delhi, na Índia, como o seu destino final. Porém, o trajeto foi desviado para Roma, na Itália, depois de uma ameaça de segurança ser detectada. O voo americano recebeu por mensagem uma ameaça de bombas. A investigação concluiu que o envio foi considerado sem motivo. A aeronave americana realizou um pouso de emergência no aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma, e os passageiros foram obrigados a ficar por mais de 15 horas dentro do avião devido ao incidente. E veja a seguir, presidente Lula vai ao Rio Grande do Sul e anuncia a compra de navios para o transporte de combustíveis do país. E os brasileiros usam táticas da época da hiperinflação para escapar da alta dos preços. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que a intenção do seu governo é transformar a Petrobras na maior empresa de petróleo do mundo. O presidente foi ao Rio Grande do Sul participar da cerimônia de contratação de navios para a Transpetro. A Transpetro formalizou um contrato para aquisição de 4 navios que têm capacidade de 15 a 18 mil toneladas de porte bruto. O acordo foi assinado junto a um consórcio durante um evento realizado no Estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Cada embarcação terá um custo superior a 69 milhões de dólares e será utilizada para transporte de derivados de petróleo ao longo da costa brasileira. A cerimônia contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, além de outras autoridades.
O contrato integra o programa de renovação e ampliação da frota do sistema Petrobras, iniciativa da estatal para expandir sua capacidade logística. Por que a gente não tem uma indústria naval poderosa? Por que a gente tem que comprar navio da Coreia, de Singapura, da China? Eu lembro, Magda, que um presidente da Petrobras chegou a dizer para mim em Salvador, eu estava vindo do estaleiro, sabe, lá de Pernambuco, ele falou, presidente, a gente vai comprar sonda, sabe, da Coreia. Eu falei, não vai comprar. Não vai comprar. Se você comprar, a mesma caneta que te colocou na presidência vai te tirar da presidência. Nós vamos ter que fazer aqui. Por que esse país tem que ser pequeno? Por que esse país não pode pensar grande? Por que esse país não pode competir em igualdade de condições com qualquer país do mundo? Nós já temos uma empresa como a Petrobras que não perde para ninguém em inteligência de prospecção de petróleo em águas profundas. Uma empresa que não tem quase nenhum incidente, uma empresa que não tem experiência de incidente. Por que a gente não aproveita essa tecnologia para a gente se transformar na maior empresa de petróleo do mundo? Como parte desse programa, também foi lançada recentemente a licitação para a aquisição de 8 navios gazeiros. Os novos navios contarão com a tecnologia voltada para eficiência energética e redução de emissões de gases de efeito estufa. Eles poderão ser abastecidos tanto com bunkers quanto com biocombustíveis, permitindo uma redução de até 30% nas emissões em comparação com os modelos atuais. As embarcações serão utilizadas no transporte de derivados de petróleo, como diesel marítimo, diesel S10, diesel S500 e gasolina de aviação, e atenderão a normas ambientais da Organização Marítima Internacional. Com essa ampliação, a frota de gazeiros da empresa passará de 6 para 14 embarcações, permitindo um aumento significativo na capacidade de transporte de gás liquefeito de petróleo e amônia. A medida considera o crescimento da produção de gás natural no Brasil e tem o objetivo de atender a demanda da Petrobras na costa brasileira. O Brasil começou 2025 com recorde de turistas internacionais no melhor janeiro desde 1970. Segundo o Ministério do Turismo, o aumento é de mais de 50% em relação ao mesmo período de 2024. O ano começou muito bom para o turismo brasileiro. O país se mostrou atrativo para estrangeiros e bateu um novo recorde de visitas. Em janeiro deste ano, quase 1,5 milhão de turistas internacionais desembarcaram em solo brasileiro. É o melhor primeiro mês do ano desde 1970. Início da série histórica. Os dados levantados pelo Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal representam um aumento de 55% em relação ao mesmo período de 2024, quando tivemos um registro de 956 mil visitantes vindos de outros países. O volume registrado em janeiro deste ano também superou o recorde anterior, que pertencia ao primeiro mês de 2017, quando o Brasil recebeu 1.100.000 turistas internacionais. O crescimento representa um avanço de 34%, consolidando esse janeiro como o mais movimentado para o turismo internacional no Brasil. Em números absolutos, depois do Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro e São Paulo foram os estados que receberam mais turistas internacionais. O ministro do Turismo, Celso Sabino, enfatizou que é um excelente ponto de largada para que o Brasil supere os números excepcionais de 2024. Ele afirmou que nenhum país no mundo teve um crescimento nessa dimensão na chegada de turistas. A Argentina se destacou como o principal país emissor de turistas para o Brasil. O número de visitantes do país vizinho praticamente dobrou em relação a janeiro de 2024, com mais de 870 mil turistas. A presença dos chilenos também teve um aumento expressivo. Em janeiro, mais de 100 mil turistas do Chile estiveram no Brasil, um crescimento de 34%. E nessa semana vai começar o pagamento do Pix por aproximação, igual aos cartões de débito e de crédito, mas o limite será de R$ 500 por transação. O Banco Central informou que passa a valer a partir de sexta-feira o Pix instantâneo, aproximando o celular da maquininha. A modalidade necessita do aplicativo do banco ou utiliza uma carteira digital oferecida por instituições autorizadas. Inicialmente, as transações do Pix por aproximação terão um valor máximo padronizado de R$ 500.
Mas o cliente pode diminuir esse valor por transação e também criar um valor máximo por dia. O pagamento por aproximação pode ser feito usando as carteiras digitais, como Apple Pay e Google Pay, ou o aplicativo do próprio banco. Para isso, basta aproximar o celular da maquininha de pagamento. Não precisa nem tocar. A modalidade de pagamento é parecida com os cartões de aproximação. De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, em setembro do ano passado, a quantidade de compras com cartões e outros dispositivos por aproximação atingiu 65% dos pagamentos presenciais. Parte dos bancos já está oferecendo o serviço tanto para carteiras digitais como para provedores de maquininhas. Algumas instituições já haviam se antecipado ao calendário do Banco Central com projeto piloto e testes. O mercado financeiro começou a semana agitado. Primeiro porque o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, antecipou que em janeiro foi criado o dobro dos empregos previstos para o mês. Além disso, surgiu a notícia de que nos próximos dias o presidente Lula deverá anunciar a liberação do fundo de garantia para quem for demitido depois de fazer o saque aniversário. Com a medida que hoje é proibida, haverá mais dinheiro circulando, o que significa mais pressão sobre os preços. Notícias boas para quem consegue emprego ou saca o fundo de garantia, mas ruim para o mercado, que vê mais trabalho adiante para o Banco Central segurar a inflação com aumento na taxa de juros. O resultado foi uma alta de 0,43% no dólar, que terminou o dia cotado em R$ 5,75. E a Bolsa de Valores caiu 1,36% aos 126.401 pontos. A partir desta segunda-feira, produtores rurais poderão renegociar as dívidas com descontos de até 90%. O projeto beneficiará mais de 1 milhão de agricultores e o pagamento pode ser parcelado em até 60 meses. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 70% dos alimentos que chegam às casas brasileiras vêm de produções familiares. Apesar disso, a falta de dinheiro é um dos maiores desafios para os pequenos produtores rurais, que buscam ampliar ou até mesmo manter a sua produção. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Agrário, de cada 3 agricultores, um tem alguma dívida de até R$10 mil que está atrasada há mais de um ano. Por isso, o governo lançou o projeto Desenrola Rural. A medida é válida para agricultores, familiares, assentados da reforma agrária, cooperativas, pescadores, quilombolas e indígenas, com a renda anual de até R$500 mil. Além disso, é necessário que estejam cadastrados no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Os acordos variam conforme o tempo do atraso e o valor da dívida. Os descontos podem chegar a 96% e o pagamento pode ser parcelado em até 5 anos. A ideia é permitir que os produtores façam novos financiamentos para investir no aumento da produção, o que ajuda na queda do preço dos alimentos. Fugir do dragão da inflação é uma frase que os jovens não ouviram falar, mas quem tem um pouco mais a idade sabe bem o que é isto. Atualmente a situação não é a mesma, mas não custa nada copiar táticas daqueles tempos que ajudam o consumidor a levar as compras para casa. Para sobreviver ao atual surto inflacionário que afetou os preços dos produtos nos supermercados, brasileiros têm recorrido a estratégias que eram utilizadas muitas vezes durante a época da hiperinflação. No período em questão, os consumidores controlavam os gastos optando por fazer compras em atacarejos, buscando promoções e produtos em quantidade, escolhendo marcas mais baratas e dando preferência para embalagens menores. Hoje, para fugir da alta dos preços, muitos consumidores estão optando por adotar todas essas técnicas ao mesmo tempo. De acordo com uma pesquisa realizada pela New Grid, o número de itens alimentícios adquiridos em atacarejo subiu. Atualmente, a cada 100 notas fiscais emitidas, 80 possuem algum alimento.
Pelo lado das indústrias, foi observado um movimento por parte de algumas empresas para redimensionamento do tamanho das embalagens. A mudança tem o objetivo de reduzir o impacto do repasse da alta de custos para os preços e garantir a venda por conta do desembolso menor. Essas são apenas algumas estratégias que consumidores, fabricantes e vendedores estão tendo que adotar para superar a dificuldade neste período tão difícil para a economia brasileira. E veja a seguir, conservadores vencem a eleição na Alemanha, com um forte avanço também da extrema-direita. E líderes europeus vão à Ucrânia prestar solidariedade ao país que exatamente há 3 anos foi invadido pela Rússia. Líderes europeus e do Canadá visitaram a capital da Ucrânia nesta segunda-feira. Foi um gesto de solidariedade ao país, que há 3 anos enfrenta uma guerra provocada pela invasão da Rússia. Em paralelo, o presidente da França, Emmanuel Macron, foi a Washington para conversar com Donald Trump e tentar provar que seria um grande erro estratégico deixar a Rússia vencer o conflito. Além de von der Leyen, os visitantes incluem o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, e os líderes de Espanha, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Islândia, Letônia, Lituânia, Noruega e Suécia, bem como o presidente do Conselho Europeu, o português Antônio Costa, e a vice-presidente da Comissão Europeia, Kaja Kallas. Todos foram recebidos na estação de trem da capital ucraniana pelo ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, e pelo chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak. O presidente Vladimir Putin não marcou qualquer evento para a data que marca a invasão em larga escala que ele ordenou e que se tornou o maior conflito militar desde a Segunda Guerra. Nesta segunda-feira, a TV estatal russa exibiu relatos de rotina das linhas de frente na Ucrânia, sem fazer referência ao simbolismo da data. As autoridades locais, que normalmente seguem a linha do Kremlin de glorificar a invasão, colocando os soldados como heróis e a guerra como um imperativo moral, estavam quietos nesta segunda-feira. Para a Ucrânia, resta a incerteza de que se contará ou não com o seu maior aliado, os Estados Unidos, no combate às tropas russas. Na semana passada, o presidente americano Donald Trump chamou o líder ucraniano Volodymyr Zelensky de ditador, impopular e que precisava fechar um acordo de paz rápido ou perder seu país, enquanto o líder ucraniano comentou que o presidente dos Estados Unidos estava vivendo em uma bolha de desinformação. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau afirmou nesta segunda-feira que o Canadá continuará apoiando a Ucrânia até o país vencer o conflito. Além da guerra de palavras, autoridades americanas abriram negociações diretas com o lado russo na Arábia Saudita na semana passada, excluindo Kiev e a Europa em uma mudança brusca da política sobre a guerra. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse no domingo que está disposto a abrir mão de seu cargo se isso significar a paz na Ucrânia, dizendo que poderia trocar sua saída pela entrada do país na OTAN. O líder ucraniano disse também que gostaria de ter os Estados Unidos como um parceiro e não como um simples mediador entre Moscou e Kiev. A Rússia realizou ataques com drones na Ucrânia no último sábado. Essa foi uma das maiores ofensivas de Moscou nos 3 anos de guerra. O governo do presidente Donald Trump sofreu a sua primeira derrota na ONU após propor que a Ucrânia cedesse parte do seu território para a Rússia. A Assembleia Geral da ONU aprovou, nesta segunda-feira, uma resolução proposta pela Ucrânia e que, ao marcar os 3 anos da guerra, pede o fim da invasão russa. O texto não contou com o apoio do governo Trump e transfere para as Nações Unidas o mal-estar entre Kiev e Washington. O voto ainda foi considerado por diplomatas como um golpe contra a ofensiva da Casa Branca, que pressionou nos bastidores e tentou impedir a votação com ameaças. Instantes depois da aprovação do texto ucraniano, foi o governo Trump que pediu que o organismo internacional votasse um projeto de sua autoria, retirando qualquer referência à invasão russa e poupando Vladimir Putin. Mas também foi derrotado depois que sua resolução foi emendada para incluir trechos que condenavam Moscou. O Brasil, assim como outros emergentes, optaram pela abstenção em todos os votos.
As forças de defesa de Israel enviaram pela primeira vez em 20 anos tanques para a Cisjordânia neste domingo, intensificando a operação militar no território. O movimento palestino Jihad Islâmica acusou Israel de querer anexar a Cisjordânia à força. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu ordens para que a invasão fosse realizada após as explosões em ônibus perto de Tel Aviv na última quinta-feira, o que seu gabinete descreveu como uma tentativa de ataque em massa, apesar de não ter havido vítimas. Tropas israelenses começaram operações em várias vilas perto de Jenin neste domingo e outro pelotão estava em preparação para operar na cidade, uma das maiores da Cisjordânia, com cerca de 50 mil pessoas. O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, declarou no domingo que 40 mil palestinos foram evacuados dos campos de refugiados de Jenin, Tulkarem e Nur Shams, e estes campos agora estão vazios. Segundo Katz, a instrução dada aos soldados é que se preparem para uma estadia prolongada nos campos esvaziados durante o próximo ano e que não permitam o retorno de seus habitantes. Campanhas israelenses contra grupos armados palestinos em 3 partes do norte da Cisjordânia forçaram milhares de moradores a buscar abrigo com amigos e parentes. As movimentações israelenses vêm sendo realizadas na Cisjordânia desde meados de fevereiro. E, segundo Tel Aviv, o objetivo é eliminar grupos terroristas armados. Mas palestinos temem que seja uma tentativa velada de deslocá-los de forma permanente de suas casas e exercer maior controle sobre áreas administradas pela Autoridade Nacional Palestina. O movimento palestino Jihad Islâmica afirmou em um comunicado que as medidas confirmaram os planos da ocupação de anexar a Cisjordânia à força. O grupo islamista, que travou uma guerra com Hamas contra Israel em Gaza até a entrada em vigor em um cessar-fogo no mês passado, classificou a ação como um novo ato de agressão. Desde o início, em 21 de janeiro, a operação israelense deixou pelo menos 51 mortos, incluindo 7 crianças e 40 mil deslocados no norte da Cisjordânia, ocupada desde 1967 por Israel, segundo a ONU. Steve Witkoff, enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que irá ao Oriente Médio nesta semana para discutir uma extensão de primeira fase de acordo entre Israel e o Hamas. Dos 251 sequestrados em 7 de outubro, 62 continuam em cativeiro em Gaza, dos quais 35 estariam mortos, segundo o exército israelense. Desde que a trégua entrou em vigor, 29 reféns israelenses, 4 deles mortos, foram entregues a Israel, em troca de mais de 1.100 detentos palestinos. O Pentágono e outras agências federais americanas rejeitaram o pedido de Elon Musk para que seus funcionários expliquem as tarefas realizadas sob pena de perderem o emprego. Funcionários federais receberam um e-mail solicitando que prestassem contas sobre o que fizeram na última semana. Vários líderes de agências federais dos Estados Unidos, incluindo o Pentágono e o FBI, agora dirigidas por leais colaboradores de Donald Trump, orientaram seus funcionários a ignorarem um ultimato do bilionário Elon Musk para explicarem as tarefas realizadas em seu trabalho sob pena de perder o emprego. O impasse é um dos primeiros testes significativos dos limites de poder de Musk, que ainda parece altamente descontrolado. No final de semana, o bilionário orientou o escritório de gestão de funcionários dos Estados Unidos a enviar um e-mail com a demanda ao FBI, que coordena as agências de inteligência dos Estados Unidos, aos departamentos de defesa, Estado, energia, saúde e serviços humanos e segurança interna e até mesmo a juízes federais. Os funcionários federais, porém, estão cientes de que o cortador-mor das despesas do governo Donald Trump tem influência sobre o presidente e teme que ele use a rede social X, do qual é dono, para expor pessoas que fiquem em seu caminho. Os sindicatos reagiram rapidamente. A Federação Americana de Empregados Governamentais, o maior sindicato de funcionários federais do país, prometeu contestar qualquer demissão ilegal.
Musk, o homem mais rico do mundo, é o maior doador da campanha de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos e foi incumbido de cortes de gastos e de combater desperdícios no governo federal à frente do chamado Departamento de Eficiência Governamental. O departamento é uma entidade independente dirigida por Elon Musk, que foi rejeitada em várias frentes e recebeu sentenças judiciais divergentes. Os conservadores do candidato Friedrich Merz venceram as eleições legislativas neste domingo na Alemanha. A difícil missão agora será formar um governo, até porque, apesar de uma possível aliança com os socialistas, o avanço da extrema-direita preocupa. O vencedor das eleições parlamentares alemãs, Friedrich Merz, prometeu nesta segunda-feira assumir a árdua tarefa de formar um novo governo de coalizão que os europeus aguardam ansiosamente para prevalecer sobre Donald Trump e a Rússia. Muito obrigado pela confiança que depositam em nós e também em mim pessoalmente. Tenho consciência da responsabilidade e compreendo a magnitude da tarefa que temos pela frente. Enfrento isso com o maior respeito e sei que não será fácil. Merz alertou para o perigo de paralisia em Berlim, no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está perturbando a ordem nacional. A economia alemã está em recessão e a sociedade está dividida. Seu bloco conservador, CDU-CSU, venceu com mais de 28% dos votos à frente do partido de extrema-direita, o AfD, que alcançou um recorde de mais de 20%. Em terceiro e quarto lugar ficaram sociais-democratas do primeiro-ministro Olaf Scholz e os Verdes. Após uma campanha intensa dominada por questões migratórias, Merz terá que se aproximar de seus rivais nas eleições. O novo chanceler alemão declarou estar muito curioso sobre como será desenvolvida a cúpula da OTAN no final de junho. Merz passou também grande parte de sua carreira profissional como advogado, trabalhando com e para empresas americanas. Ele questionou se a OTAN vai ser tratada em sua forma atual ou se será estabelecida uma capacidade de defesa europeia independente. Especialmente depois das declarações de Washington na semana passada, é evidente que nós, europeus, temos agora de ser capazes de atuar muito rapidamente. Os europeus têm também que organizar a sua própria capacidade de defesa. Esta é uma questão que tem prioridade absoluta nas próximas semanas. Com isso, Merz decidiu que precisa assumir a liderança europeia, algo que a Alemanha não conseguiu nos últimos meses devido, em grande parte, à campanha eleitoral. A Europa também sofreu com uma liderança enfraquecida na França, onde o presidente Emmanuel Macron tem lutado para manter qualquer forma de governo após sua aposta de convocar eleições antecipadas ter fracassado. Na Casa Branca, Trump não mencionou Merz pelo nome, mas ofereceu felicitações aos vencedores na Alemanha, reivindicando o crédito para si mesmo. Nas redes sociais, o presidente norte-americano escreveu que, assim como nos Estados Unidos, o povo da Alemanha se cansou da agenda sem o mínimo de bom senso, especialmente em relação à energia e à migração, que tem prevalecido por tantos anos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentou nesta segunda-feira Friedrich Merz pela vitória nas eleições gerais da Alemanha. Além de parabenizar Merz, Lula destacou o contexto de tensão geopolítica vivida pelo mundo e, sobretudo, a Europa no momento atual. Lula também destacou que a Alemanha é um país amigo e parceiro, crucial na defesa da democracia e do multilateralismo, na promoção do desenvolvimento sustentável e proteção dos direitos humanos. Segundo ele, o Brasil e a Alemanha têm forte histórico de atuação conjunta por reformas na governança global. E veja a seguir, aumenta o número de jogadores brasileiros que reclamam da grama sintética, que impede a bola rolar direito nos estádios de futebol. E a semana é marcada pelo alinhamento de 6 planetas, que oferecem um espetáculo nos céus. O verão e calor extremo vai se estender para além do carnaval, o que pode persistir até o outono. Especialistas alertam que as condições de alta pressão atmosférica
vão manter as temperaturas acima da média. Desde o começo do ano, o calor extremo castigou o Brasil. Segundo os meteorologistas, o principal culpado é um sistema de alta pressão atmosférica, conhecido como anticiclone. O fenômeno se deslocou do Oceano Atlântico para a América do Sul e bloqueou as entradas de frentes frias em todo o continente. O resultado é um ar mais seco e quente. Combinado às mudanças climáticas, o calor é cada vez mais intenso. Mesmo com temporais isolados, o alívio é momentâneo e as altas temperaturas não darão descanso até a metade do ano. O impacto é sentido diariamente em diversas regiões do país. Um estudo realizado por uma empresa de pesquisas climáticas revelou que nos últimos 20 anos, a duração das ondas de calor aumentou de 5 dias para até 20 dias, mas os efeitos prolongados vão além do desconforto térmico. O clima seco aumenta o risco de incêndios e a falta de chuvas pode comprometer o abastecimento de água nos próximos meses, além de ser prejudicial à saúde. O presidente Lula fez um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão para anunciar a ampliação do programa Pé de Meia. Lula anunciou também a gratuidade de mais de 40 medicamentos da farmácia popular e fraldas geriátricas. Ensino médio já pode sacar a partir desta terça-feira. E olha que legal, mais de 90% dos jovens que estão no programa passaram de ano. Essa ação extraordinária está ajudando mais de 4 milhões de jovens a permanecerem na escola, melhorando a qualidade do ensino e aumentando a renda da família. Todo mês, o aluno que comparece às aulas recebe R$200. Se fizer o Enem, ganha mais R$200 também, num valor total que pode chegar a R$9.200. E a gente também criou o Pé de Meia licenciatura, um estímulo para quem se formou no ensino médio e teve boa nota no Enem, seguir a carreira de professor. A segunda notícia que quero compartilhar com vocês é a gratuidade de 100% dos remédios do Farmácia Popular. Agora, todos os 41 medicamentos do programa serão de graça. Quem tem doenças como diabetes, hipertensão ou asma vai poder tirar a sua medicação numa farmácia conveniada, apenas apresentando a receita médica e o seu documento de identidade. Além dos remédios, a Farmácia Popular trouxe outra novidade: a oferta de fraldas geriátricas, tudo de graça. Depois de 2 anos de reconstrução de um país que estava destruído, estamos trabalhando muito para trazer prosperidade para todo o Brasil, principalmente para quem mais precisa. E agora um alerta: 23 milhões de crianças brasileiras apresentam algum problema de visão. Isso acaba causando dificuldade de aprendizado e até evasão escolar. Segundo, o estudo feito pelo Projeto Social em Piscar de Olhos, 2 a cada 10 crianças no Brasil têm problemas de visão e muitos não recebem tratamento adequado, o que acaba causando dificuldade de aprendizado e até evasão escolar. Matemática é a disciplina em que mais essas crianças apresentam dificuldade. A estimativa é de que 23 milhões de brasileiros em idade escolar apresentam miopia, hipermetropia e astigmatismo. A identificação dessas condições em crianças pequenas não é fácil. Se a criança nunca enxergou bem, ela não se dá conta que há algum problema. Além disso, nessa idade, o cérebro consegue se adaptar com bastante rapidez, compensando um possível déficit visual. Por isso, a atenção da família e dos professores aos sinais são muito importantes. Sinais como a criança esbarrar muito nas coisas, apertar os olhos quando quer ver algo que está distante, ou até mesmo apresentar desenvolvimento escolar muito diferente dos outros colegas de sala, são grandes indícios. Segundo especialistas, quanto mais cedo o problema for identificado e tratado, menos efeitos ela terá no futuro. A primeira consulta deve acontecer ainda no primeiro ano de vida, entre os 6 e 12 meses, e entre os 3 e 5 anos, a criança deve passar por um exame mais completo, de acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. Jogadores dos principais clubes do Brasil aumentaram o alerta contra o gramado sintético nos estádios de futebol do país. Segundo eles, a bola rola de maneira diferente, o que atrapalha a dinâmica do jogo.
O movimento pelo fim do gramado sintético mexeu com as redes sociais nessas últimas semanas. Jogadores que passaram pelas principais ligas do mundo, como Neymar, Lucas Moura, Memphis Depay, Thiago Silva e entre outros, protestaram em suas redes sociais com imagens e textos reclamando da grama sintética em alguns estádios do país e pedindo a proibição em jogos profissionais. A principal reclamação é sobre a dinâmica de jogo. Nosso ponto é totalmente técnico. Jogar num gramado sintético, jogar num gramado natural é totalmente diferente. E por mais que tenha gramado sintético de altíssima qualidade, hoje a tecnologia está absurda, nunca vai ser igual a um gramado natural. Após partida válida pelo Campeonato Paulista neste fim de semana, Neymar se pronunciou em entrevista coletiva. A gente fez até um post sobre isso, né, de gramado sintético, gramado natural. Então a gente está brigando por um gramado que seja bom. Né, que seja um gramado, obviamente, de condições naturais, que são sempre as mais favoráveis para o jogador. Né? A FIFA permite o uso dos gramados sintéticos desde que eles atendam a alguns critérios específicos. Mesmo assim, algumas das principais ligas europeias, como a da Inglaterra, Espanha e Alemanha, não permite esse tipo de gramado. Entre os clubes da Série A do Brasileirão, Palmeiras e Botafogo já utilizam gramado sintético há algum tempo. O Atlético Mineiro adotou a grama artificial para essa temporada. Depois da reforma, o Pacaembu também. Após a polêmica, os clubes se pronunciaram. O Atlético Mineiro disse em nota que respeita a opinião dos atletas, mas ressaltou que não há comprovação científica sobre o aumento de lesões. Em nota, o Botafogo reconheceu a importância do debate, mas reafirmou a posição a favor desse tipo de gramado. O Palmeiras disse que as críticas são sem comprovação científica. Se viesse aqui a UEFA fazer o que faz a FIFA para regulamentar os sintéticos, aqui no Brasil passava um ou dois. Não sei como é que está o do Juventude, mas eu não tenho dúvida. Se me pergunta, eu gosto de tudo natural. É o que eu mais gosto, o natural é o que eu mais gosto. A publicação dos jogadores veio às vésperas do Conselho Técnico da Série A, quando os clubes definem os itens do regulamento do Brasileirão. A CBF já soltou uma versão do documento, mas pode fazer alterações até um mês antes do início da competição. A Série A começa em 29 de março. No ano passado, a Federação Nacional dos Atletas tentou emplacar o movimento, mas não foi para frente. O que ficou aprovado em relação ao assunto foi a previsão de que os times possam fazer um treino de reconhecimento até 24 horas antes dos jogos pelo Brasileirão. Até o momento, a CBF não se pronunciou sobre o debate. Esta semana está acontecendo um grande espetáculo no céu, que começou no domingo e vai até a próxima quinta-feira. É o alinhamento de 6 planetas. De acordo com os especialistas, o fenômeno raro acontece algumas vezes em um século. De acordo com pesquisadores do site norueguês timeandate.com, a aparição noturna de 6 planetas, sendo 4 visíveis a olho nu. Ao longo de 4 noites, será possível para observar um céu estrelado. Neste período, os planetas Marte e Júpiter estarão visíveis no alto do sudeste. Enquanto isso, Vênus, o mais brilhante, deve aparecer no oeste, com Saturno logo abaixo. Netuno e Urano, porém, serão praticamente invisíveis a quem optar por observar a olho nu. Pesquisador do time Andate, com e doutor em mecânica celeste, Frank Tveter, investigou a frequência com que todos os planetas ficam acima do horizonte, ao mesmo tempo, em um céu escuro. O estudioso analisou períodos em que o Sol está 6 graus ou mais abaixo do horizonte, e em que todos os planetas, incluindo Urano e Netuno, estão 6 graus ou mais acima do horizonte. Para a professora Patrícia Reif, da Universidade Rice, no Texas, nos Estados Unidos, os melhores dias para observar os 7 planetas, sendo 5 deles visíveis a olho nu, será nesta segunda-feira e na terça-feira. Segundo ela, mesmo assim, será difícil avistar Mercúrio e Saturno, por conta do brilho do pôr do sol a oeste. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.